lance a semente e confie. O vídeo de hoje é sobre isso. E se você ficar aqui até o final, você vai escutar também um testemunho maravilhoso que aconteceu comigo ontem, enquanto eu estava na fila da loja para comprar as cartas de colecionador que eu coleciono e tenho como um hobby e também como investimento. Mas enfim, sempre quando eu estou nessas filas, eu aproveito para quê? Responder meus clientes, como é pelo celular mesmo, aproveito para ficar ali. Mas enfim, ontem, enquanto eu estava nessa fila, um testemunho aconteceu. Eu vou contar para vocês, mas eu preciso que você fique até o final desse vídeo. E já aproveite para se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai edificar muito, pois ela me edificou demais. Esse testemunho me tocou e Deus falou muito comigo ontem. E esse vídeo é sobre isso, sobre essa palavra também, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, e nós vamos conectar aqui nesse vídeo. Então vem comigo até o final, já compartilha para uma pessoa. Então sejam bem-vindos e vamos começar lendo a palavra aqui, ó, do livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 28, a parábola da semente. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. É sobre isso aqui que nós vamos falar hoje. Pessoal, presta atenção, eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Você já leu a Bíblia, se você já sabe um pouco, você sabe que Jesus, no final aqui dos evangelhos de Marcos, Mateus, João e Lucas, quase no final de todos nós vemos quando Jesus ele foi, depois de ressuscitado, e foi subir aos céus, ele falou a missão que nós temos, que é de levar a palavra de Deus, curar enfermos, orar pelas pessoas. Nós temos essa missão. Independente da sua área, nós temos essa missão, isso é fato. Se você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, uma parte da sua missão, a principal, é pregar sobre Jesus, pregar as boas novas, contar o que Deus fez na sua vida e ser exemplo. O cristão significa o quê? Pequenos cristos. Nós cremos no que Jesus fez e temos que partilhar isso que ele fez, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Fazendo esses dois mandamentos, como Jesus nos ensinou, automaticamente todos os outros serão feitos também. Essa passagem tem a ver com algo que aconteceu desse testemunho de ontem comigo, que eu estou compartilhando aqui com vocês. O que acontece, pessoal? Nós temos que plantar a semente. Muitas das vezes nós falamos de Jesus, muitas das vezes nós falamos de Jesus para alguém e nós sentimos, eu não sei você, mas eu já senti de falar de Jesus para alguém e não senti que a pessoa absorveu aquilo da forma talvez que eu estava esperando que ela absorvesse. Porque nós, quando nós conhecemos Jesus, nós queremos espalhar isso, queremos contar, queremos falar. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu adoro sentar numa roda onde pessoas amam Jesus como eu e gostam de falar de Jesus, falar dos milagres, dar testemunho. Eu amo estar nesse meio. É por isso que eu estou orando todos os dias, cada dia mais. Eu aconselho você também começar a orar e pedir para que Deus apresente os amigos dele para você, para que nós sejamos apresentados aos amigos dele para nós, porque quanto mais junto de pessoas que amam a Cristo nós estiver dentro do nosso ciclo, mais fácil é nós estarmos firmados na rocha. Da mesma maneira, se você é um cristão, mas só anda com pessoas que é um ciclo diferente, que não partilham da mesma doutrina cristã que você, é muito mais fácil você cair nesse caminho. Por isso nós temos que estar sempre buscando estar junto e sempre plantando a semente, que é plantar, falar de Deus, levar as boas novas, dar bom testemunho. Às vezes sem falar um A nós pregamos, apenas com o nosso posicionamento, a maneira que nós vivemos, ela já é um tipo de pregação, ela já é um tipo de semente. A maneira que você trata a sua esposa, que você trata seus filhos na frente dos outros, em casa também. Você é um exemplo para sua esposa quando
na sua casa. Quando você trata a sua esposa na frente dos seus filhos, você está sendo um exemplo para os seus filhos. Você está sempre jogando a semente. E aí nós temos que ficar atentos se a semente que nós estamos jogando, ela é para glória de Deus ou não. Nós temos que se atentar a isso, porque nós estamos aqui para plantar essa semente. Ela é única, exclusivamente feita para um propósito, que é Jesus Cristo, o reino de Deus, a tua justiça. Essa é a semente que nós devemos plantar. E muitas das vezes nós vamos tentar plantar essa semente, talvez conversar com um amigo, falar sobre Jesus para uma pessoa, e elas não recebem da maneira que nós estávamos na expectativa que eles recebessem. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que aqui até o final desse vídeo você vai entender, que é: não fique triste, não fique magoado, apenas creia. Porque aqui na palavra de Deus, eu vou repetir, ele fala, Jesus ainda disse: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Quando você planta uma semente, ou quando o semeador vai plantar uma semente, ele planta a semente. Ele não fica indo lá todo dia, destapando a terra e olhando para ver se a semente criou alguma raiz ou não. Ele apenas confia que ele plantou, e o resto do trabalho é a natureza. Ela vai germinar e ela vai começar a crescer primeiro para dentro. Um crescimento que não é visível aos nossos olhos. Então, quando nós falamos de Deus para uma pessoa e ela não absorve daquela maneira que nós esperamos, assim, no exterior, naquele momento, algumas sim vão talvez reagir de uma forma que você espera, mas outras não. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Nós temos que confiar que quando nós plantamos a semente, a primeira parte do trabalho é a do semeador, é a nossa. E nós fizemos essa parte. E que seja feita bem feita. Depois disso, nós temos que confiar que o restante do trabalho é da natureza do Espírito Santo. É ele que convence, é ele que vai fazer aquela raiz crescer para dentro, para só então depois acontecer isso aqui. A semente germina, cresce, sem que nós saibamos como. Nós não devemos saber. Isso é papel do Senhor. É ele que vai operar no tempo dele. Algumas pessoas vão criar raízes e germinar mais cedo, outras vão demorar anos e anos. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. São fases, e essas fases não estão nas nossas mãos. Nós não podemos controlar isso. Cada pessoa vai absorver de uma maneira. E eu quero contar para vocês agora esse testemunho. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Essa aqui é uma mensagem de um cliente meu. A primeira mensagem que ele mandou foi em 2020 para fazer uma tatuagem comigo. Nós agendamos, eu fiz uma tatuagem nele e ele era uma pessoa que aos nossos olhos era uma pessoa que você olha assim, o primeiro impacto que ela te passa é de rebeldia, uma energia muito pesada, coisas satânicas penduradas no corpo, cordões, sabe, demônios assim, coisas que para nós cristãos nós sabemos algumas simbologias e são simbologias anticristo, cruz de cabeça para baixo, essas coisas, entendeu? Então quando o cara chegou para tatuar comigo, eu comecei a tatuar ele e desde o princípio, independente de qual tipo de cliente eu sempre trato todos iguais. Não existe cliente para mim mais especial, não existe. Eu já tatuei uma pessoa que parecia um mendigo, para vocês terem noção, mas isso é uma história que eu posso contar depois e foi muito legal o que aconteceu nesse dia. Mas vamos focar aqui nesse cara que me mandou a mensagem em 2020. Ele era uma pessoa que andava com crucifixo de cabeça para baixo, né? Pentagrama, invertido, coisas de demônios, e impactante assim, era bem impactante e algo bem sombrio que vinha dele. Assim, o que ele passava era algo sombrio, mas ao começar a conversar com ele, eu vi que ele era um cara que parecia que ele, por dentro, ele não era aquilo que ele estava exteriorizando. Parecia que essa rebeldia, essas coisas que ele botava, era para meio que tentar esconder alguma coisa ali, entendeu? E durante a sessão, eu sempre trato meus clientes muito bem, independente da forma como eu acabei de falar. Eu comecei a falar de Jesus para ele, cara, mas sem uma expectativa dele absorver
algo, porque a aparência dele eu já esperava que ele não ia absorver muito bem, mas eu fui corajoso e falei, pô, comecei a falar. Não lembro o que eu falei pra ele, eu não lembro. Hoje nós estamos em 2026, isso foi 2020, início de 2020. Ontem eu recebi uma mensagem desse cara, 2026. E aqui, a mensagem que eu recebi ontem dele, eu vou traduzir pra vocês aqui, tá bom? Ele falou assim, irmão abençoado, eu te amo, obrigado por fazer minha primeira tatuagem. Eu estou já pensando em fazer outra tatuagem com você sobre Jesus. No futuro próximo, eu quero tatuar algo sobre Jesus com você. Eu gostaria de dizer que eu tenho muito apreço por você, porque na primeira vez, quando eu conheci você, eu estava relutante em meio às trevas. Eu estava afundado nas trevas. E eu queria fazer uma arte trevosa. E eu agradeço muito por você ter falado de Jesus para mim durante o nosso appointment, durante o agendamento, durante o procedimento da tatuagem. Muito grato por isso. Eu guardo isso mesmo depois de muitos anos, meu amigo. E em breve eu quero fazer outra tatu com você de um leão de Judá. Pessoal, cara, você tem noção disso, cara? Eu falei de Jesus pro cara em 2020, velho. 2020. E agora nós estamos 6 anos depois, 2026. Mais de 6 anos depois, né? Já estamos aí na metade do ano de 2026. Mais de 6 anos depois, esse cara me mandou uma mensagem, cara. Eu não lembro o que eu falei de Jesus pra ele, mas ele lembra o que eu falei de Jesus pra ele. Pessoal, eu joguei essa semente e fiz igual o semeador, sem eu esperar, porque eu já esperava que ele não ia receber, pela aparência que ele exteriorizava, entendeu? Mas eu joguei aquela semente e, sabe, foi sem pensar em nada, cara. Mas eu sempre falo de Jesus para as pessoas. Quando eu posso, eu falo, velho. Eu sempre falo, independente de quem seja. Eu gosto de falar de Jesus. Eu amo Jesus. Eu sei que eu sou pecador, que eu tenho milhares de falhas, que eu sou falho, eu sou errado. Eu não sou melhor que você em nada. Talvez eu seja muito pior que você que tá aí do outro lado. Mas eu não deixo de falar de Jesus, porque eu amo Jesus, cara. A gente gosta de falar daquilo que a gente ama. Eu amo Jesus. Ele perdoa meus pecados. Ele me faz, ao olhar para o pecado, ele me mostra que eu pequei e me faz se chegar até ele para eu pedir perdão e ele me perdoa, porque ele é amor. Nós só temos que entender que isso é pecado e nós temos que nos arrepender. E foi isso que eu mandei para ele. E aí eu respondi para ele um texto maior aqui, né? Eu fiz um texto bem grande aqui, como vocês podem ver, de resposta, falando que eu estava muito feliz por receber. Aquela mensagem que ele me mandou foi muito mais para mim, foi ele pregando para mim. Deus usou ele para pregar para mim, dizendo assim, tá vendo? Não desista de plantar. E aí me veio essa mensagem na hora, na cabeça. Por isso que é muito bom nós lermos a Bíblia e buscarmos a Deus, porque aí acontecem certas coisas que vem passagens da Bíblia que você já leu, que você já lembra, que já está dentro de você, e essa é a parte que Deus fala, sem uma voz audível, mas a palavra dele é ele falando conosco. E aí veio essa passagem na hora do semeador, que lança a semente e não fica indo lá ver todo dia, mas confia que a semente ela tem o resto do papel é com a natureza. Da mesma maneira, quando nós plantamos essa semente, o resto do papel é com o Espírito Santo. Algumas pessoas vão ser impactadas naquele momento, outros vão ser na próxima semana, outros depois de um mês, outra depois de 2 meses, outros depois de 6 anos, cara. 6 anos. Tem noção que é isso, gente? 6 anos. Um cara que se olhava para ele estava nas trevas pura, mas da forma que ele falava eu sabia que tinha algo bom ali dentro. Todos nós temos algo bom dentro de nós. É por isso que Jesus fala, amar o próximo. Nós temos que amar o nosso, orar pelos nossos inimigos, meu irmão. Você não pode fazer nada, mas Deus pode fazer. E isso me impactou demais, porque eu estava orando muito, pedindo a Deus respostas, e essa resposta veio assim, ó, plante a semente. É isso que Deus está falando para nós hoje. Plante a semente, independente de como seja, aonde você estiver, plante a semente. O papel dela brotar não é o seu papel. Você só tem que plantar a semente. O papel de fazer ela florescer vai ser no tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente para cada um. 6 anos, pessoal, depois eu vim receber essa mensagem. Ele lembrou o que eu falei para ele. Eu não lembro mais.
Não lembro, não faço a mínima ideia o que eu falei para ele sobre Jesus, mas ele lembrou que eu fui a primeira pessoa que falou de Jesus para ele, velho. Eu sou muito grato a Deus dele ter me mandado essa mensagem. Foi isso que eu falei para ele. Muito obrigado por você ter me mandado essa mensagem. Falou muito comigo. Eu comecei a orar, agradecer a Deus. Falei com ele que ele deve se arrepender dos pecados dele. Jesus está de braços abertos para receber dele. Que ele é o nosso único suficiente Salvador. Que sempre quando ele precisar de ajuda, precisar de oração, precisar conversar, ele pode me mandar mensagem que eu vou estar aqui para conversar com ele, para falar com ele. E, cara, é sobre isso. Plante a semente, irmão. Plante a semente. O resto é com Jesus. O resto é com Ele. Nós fazemos a nossa parte. O que nós não podemos fazer é com Deus. É assim que funciona. Então, se você chegou aqui até o final, comenta aqui embaixo. Aqui, ó. Aí você comenta assim: hoje eu começo a plantar minhas sementes sem olhar para a terra. Eu vou na fé. E olha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para alguém. Tem uma outra passagem em 1 Coríntios 3, 6 e 7 que fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Nós não somos nada, nós só temos que plantar. O resto é Deus que faz, meu irmão. Então não desista, continua jogando a sua semente. Nós nascemos para gerar frutos, nós estamos aqui para fazer, não ficar parado. Deus te abençoe, compartilha esse vídeo, já clica aqui para seguir, para se inscrever no canal. Eu espero que esse testemunho, né, tenha edificado a sua vida aí. Então, às vezes, tem sementes que você plantou há anos atrás e elas só vão começar a frutificar agora. Seja paciente, tenha fé e um ótimo dia também. Valeu!